Paz, queridos. Boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe os teus sonhos. Amém? O texto que queremos fazer menção nessa breve reflexão se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A gente vai ler meditar do versículo 1 ao versículo 8. Porém, faremos menção somente agora aqui do versículo 1 para a gente poder discorrer do assunto que Deus me deu, amém? Compartilhe, querido. Não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar. É simples a maneira que tem sido feito, mas confesso a você que é de coração. Eu tenho orado ao Senhor e pedido que vidas possam ser alcançadas através desses vídeos, por mais simplório e simples que seja a maneira que está sendo feito. Deus conhece o intento do nosso coração. O nosso Instagram é ev.elton_vanessa. E o nosso canal no YouTube é elton_vanessa.oficial. Passe lá, creio que você será edificado, amém? O texto diz assim, capítulo 12 de Atos, somente o versículo 1. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratarem. É muito claro, está muito evidente, é o tempo, está estipulado, é um período, tem poder porque é rei. Quem é o rei? É Herodes. A fim de maltratar a igreja, ao fim de judiar de alguém da igreja. E você perceberá que nós vamos trafegar em 3 pontos, que são a morte de Tiago, a prisão de Pedro e a igreja permanecendo em oração. Repare, é tempo. Se é tempo, tem início e tem fim. Se é tempo, tem início e fim. Mas tem um tempo. O difícil é a gente entender as entrelinhas desse tempo. Por que digo isso? Porque a gente não quer ser maltratado, mas a questão é, se você é a igreja, Cristo já havia se pronunciado lá atrás dizendo, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, a igreja, o intento de Cristo era preparar a igreja para a sua subida aos céus e o recebimento da igreja junto ao Espírito Santo. Pedro já havia passado pelo haver profético e o derramamento do Espírito Santo acerca de Atos do capítulo 2. O intento aqui é Pedro está tomado da presença de Deus. Pedro em suas no capítulo 3 e no capítulo 5 de Atos, Pedro vai fazer 2 manifestações, onde a Bíblia é claríssima a dizer que em 2 manifestações, apregoando o Evangelho, Pedro arrebanha quase 5.000 almas. Então, o poder da igreja, o poder do âmbito igreja, a igreja somos nós. Não estou tratando aqui especificamente de templo, mas eu estou falando de igreja. Igreja, nós, eu e você, igreja. Há uma declaração, vamos perseguir, vamos maltratar. Mas eu vim dizer para você que se inicia a perseguição, mas a perseguição também finda. E o versículo 2 diz, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. É bem verdade que nós temos visto o que tem acontecido na China. Templos sendo destruídos, templos sendo queimados, cristãos sendo perseguidos, mas em todo tempo o nome de Cristo sendo glorificado. É difícil a gente entender isso, mas é necessário que fique claro.
Aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a tua vida por amor de mim, a achará. Então nós sabemos daquilo que iremos enfrentar, porque Cristo não colocou o Evangelho e nem tuas palavras dentro de uma caixinha e disse, vai lá e descobre. Não, ele foi ensinando, ele era muito pedagógico. Por isso que o ensino dele era em forma de parábolas, para que todos entendessem e que ficasse claro para todo mundo. Então, nesse viés de perseguição, alguém se machuca, alguém morre. Quem não se lembra da perseguição de Acabe e contra Nabote? E a ideia era só, me dá a tua terra, eu não quero ela, eu quero só um espaço. Eu quero só um espaço para mim construir a minha horta. Acabe entende que não, é precioso demais, é herança dos meus pais. A terra é boa, então Acabe continua dizendo, eu te dou uma outra terra, eu compro com dinheiro. Aí Nabote entende o seguinte, não é meu, eu guardo o que eu tenho, ninguém toca, ninguém rouba, não está barganhado, foi ganhado e é herança. Eu quero dizer algo de Deus para o teu coração desde já, guarde a herança que tem sido entregue nas tuas mãos, guarde a herança que tem sido entregue nas tuas mãos. E a fim de Acabe da ordem de mata então Nabote para possuir a sua terra, mas entenda que em todo o tempo de vida Nabote foi fiel. Nabote foi fiel. Mato, mas enquanto em vida eu defendo em terra aquilo que eu recebi como herança. O texto continua, vendo ser isto agradável aos judeus, era motivo de festa. Tinha alguém tirando proveito, tinha risadas vindo, tinha zombaria por detrás de tudo isso. Prendeu também Pedro, e era orgia de pães asmos. Versículo de número 4. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para que os guardassem, tensionando-o apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, o povo estava em festa. Era um período festivo. Então a ideia de Herodes, maquiavélica por si só, era prendo para depois matar. O povo está em festa e é rito. É festa marcada, faz parte do calendário festivo. Então, se eu matá-lo agora, não tem festa. Eu mato depois da festa, que a festa retornará. Mas agora é uma festa de sangue, porque Pedro seria morto. Só que o que me pasma versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Querido, esse no cárcere, numa tradução mais original do grego, vai dizer que Pedro está no centro da cadeia. E o versículo de número 4 vai representar uma escolta de 16 homens, revezadas em turnos de 24 horas. De 24 em 24 horas eram para ser trocados os soldados, de 4 em 4, ou seja, 4 escoltas de 4 homens. Versículo de número 5. Estava, pois, então Pedro guardado no cárcere, mas, isso é lindo, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Entenda. O objetivo de oração era Deus, para que alcançasse Pedro. O foco da minha oração é Deus, para que atinja a minha necessidade. Eu nunca vou orar com a intenção da necessidade em função de Deus. Não, eu oro a Deus para que alcance a minha necessidade. Entenda isso. A base, o teu pilar de oração é Cristo. A tua sustentação de oração é Deus. O que te motiva a orar não é a tua necessidade. A tua motivação de oração tem que ser a tua gratidão em saber que Ele é Deus. Você não adora mais por aquilo que Ele pode te oferecer, você adora pelo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue derramado, pelo cordeiro expiado que foi Jesus Cristo.
E a igreja está em oração, mas Pedro continua preso. Só que perceba o poder da nossa oração. Versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Entenda, muitas das vezes nós vamos chorar para fazer alguém sorrir. Vou repetir, muitas das vezes nós teremos que chorar para fazer alguém sorrir através da minha e da tua oração. Pedro dormia entre dois soldados, no literal, dois soldados do lado de Pedro, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta o guardavam, ou seja, dois dentro e dois fora. Dois dentro da cela e dois fora. Isso aqui é lindo demais. Versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das tuas mãos. Observe isso aqui. Enquanto você ora em Deus, para que através de Deus alcance a tua necessidade, e a necessidade aqui agora de alcançar era Pedro. Enquanto você ora, Deus dá ordem aos teus anjos, e é literal, aqui é o anjo do Senhor, à disposição dele. Desce na cadeia, desce no viés da necessidade, desce no campo da necessidade. Quebra os grilhões, quebra aqui as cadeias das mãos de Pedro. Pedro agora então fica solto, mas o que me pasma é, Herodes queria apresentar na noite, mas na noite Herodes conhece o dia, a luz raia dentro da cadeia. Que coisa maravilhosa, era para ser noite de morte, mas é feixe de luz que entra e ilumina toda a cadeia. E quando aquela luz entra, dissipa as trevas. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. É pandemia, é de notícia ruim, é de estar dentro de casa. Fique em casa, é o jargão que todo mundo ouve. Hashtag fique em casa. Mas eu quero dizer para você, fique em casa, mas permaneça em oração. Fique em casa, mas continue profetizando. Fique em casa, mas não abra mão da tua comunhão. Fique em casa, mas não largue mão de adorar. Fique em casa, mas não deixe de ter comunhão e intimidade com Deus. Fique em casa, mas fique vigilante. Não desça da torre da vigilância, não desça. E o texto continua no versículo 8. E disse-lhe o anjo, isso é maravilhoso. E eu encerro. Disse-lhe o anjo a Pedro: cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Que coisa linda. Em uma língua mais atual para você entender. Cingir-te quer dizer preparação. Sandálias, humildade. Capa, chamada. O anjo olha para Pedro e diz: prepara com humildade a tua chamada e me segue. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar. Eu venho como profeta de Deus para você nesse vídeo para dizer, em tempo de crise, Deus há de honrar a oração de um justo. Em tempo de crise, Deus há de honrar a oração de um justo. E nesse mesmo capítulo, Pedro é solto da prisão e Herodes morre. Que os seus inimigos sejam envergonhados neste período e você seja tomado pela autoridade de Deus a orar e a orar. Um conselho? Não pare de orar. Deus te abençoe em nome de Jesus.